Irmãos, nós estamos trabalhando escatologia, eu sou Valdeir Contaifer e nesse momento vamos falar sobre o milênio, né? O milênio é um período de tempo em que Cristo reinará na Terra, entendeu? E é muito misterioso isso, mas a Bíblia é objetiva em dizer que Jesus virá outra vez aqui, né? E ele vai reinar por 1000 anos. Eu gosto de pensar, para mim, que 1000 anos é literal, que é um período de 1000 anos. Mas a literalidade não combina em nada com as profecias, né? Porque existem aspectos figurados e simbólicos na profecia. Então não precisa ser exatamente 1000 anos, né? Você fala assim, 999 anos pode ser 1000 anos? Sim. 980 anos? 1003 anos pode ser 1000 anos? Sim. É um período que a Bíblia está narrando, entendeu? E esse período tem determinados objetivos, né? Na atuação de Jesus Cristo, porque ele agora é implantado como Senhor, ele é entronizado como Senhor, para usar uma linguagem melhor, né? Na terra, porque ele já é o Senhor do universo, né? Mas os homens os rejeitaram. Houve um julgamento triste que nós fizemos como humanidade, porque foi um julgamento forjado, né? Usamos argumentos muito ruins como homens e Jesus Cristo assim foi negado, né, o seu direito de Senhor universal, sendo sofrendo a morte por nós e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, né, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que nós aguardamos, né? Existe algumas ênfases, entendeu? De acontecimentos ligados ao milênio. Um deles é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é retirada sobrenatural da igreja deste mundo. Para quê? Para se unir eternamente com o Senhor Jesus, né? Então, este acontecimento é um acontecimento bem expresso em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Esses dois capítulos são bem enfáticos em falar sobre o arrebatamento, né? E será um dos maiores sinais milagrosos de todos os tempos, mostrando o poder de Jesus e a sua divindade, né? Vai abranger realmente coisas impressionantes, né? A retirada da igreja para se unir com o Senhor, e nós, humanamente falando, é muito difícil de entender, né? Porque é o poder. O Deus que criou o mundo e nos colocou aqui, o Deus que mantém o mundo e nos mantém aqui, tem poder de nos retirar e colocar onde Ele quiser no universo ou fora dele, né? Ele que sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. Então, é disso que a Bíblia está falando, né? A ressurreição física e espiritual dos que morreram em Cristo acontecerá nesse período, né? Lucas 20, verso 30 a 34. A remoção repentina e transformação dos salvos que estiverem vivos também vai acontecer ligado ao arrebatamento. 1 Coríntios 15, versos 51 a 58. A união da igreja com Jesus Cristo no céu também acontece nesse momento. 1 Tessalonicenses 4, verso 15, 16, 17. Né? Então, de acordo com esse entendimento, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, né? E antes do estabelecimento do milênio na Terra. Né? E nós temos também o juízo final, o julgamento final, que acontece após o milênio e após a rebelião de Satanás contra os escolhidos de Deus, né? Uma grande provação daquele tempo. Apocalipse 20, verso de 11 até 15, expressa exatamente isso. Então, o milênio se refere ao reinado de Cristo por 1000 anos,
né, a ser instaurado após o arrebatamento da igreja e no término da grande tribulação, de acordo com Apocalipse 20, 4, 5 e 6. Então, é uma coisa muito objetiva, né? Você fala, mas isso é muito milagroso. Né? É uma coisa para a gente pensar, não, é uma coisa para Deus pensar, né? E a exaltação de Jesus acontecerá nesse momento, não só como Messias de Israel, mas como Senhor universal, né? Outros dois conceitos importantes aqui é plenitude do tempo no singular e plenitude dos tempos no plural. Então, plenitude do tempo é aquele período do domínio dos gentios sobre Israel, pisando sobre Jerusalém. Né? Jerusalém será pisada. Então, este é isso no singular que se refere quando se fala plenitude do tempo em Gálatas 4, verso de 1 a 5. Você fala assim, mas quando começou essa plenitude? Teve um início? Sim, se chegou à plenitude, teve um início. O início foi em 586 a.C. Por que 586? Que é quando a Babilônia destrói Jerusalém, né? Queima as suas portas, derruba os seus muros, né? Saqueia o seu templo, né? E literalmente Jerusalém foi pisada pelos gentios, né? Gentio quer dizer os povos do mundo, as gentes do mundo, aquele que não é judeu, ok? Então, a plenitude do tempo se refere a isso, né? Lucas 21, verso 24, vai falar sobre isso. Mas quando a gente coloca no plural, nós não, né? O apóstolo Paulo coloca no plural plenitude dos tempos, ele fala isso em Efésios 1, verso 10, então aí está se referindo à implantação do reino de Deus, quando todas as coisas serão congregadas em Cristo, né? Então, tanto o milênio, quanto aquele estado da eternidade, né? Sobre a igreja, agindo na igreja, acontecerá nesse período, né? O primeiro que a gente falou de plenitude do tempo é uma questão histórica, né? E plenitude dos tempos, aí nós estamos ligados à eternidade, né? Esses tempos é uma coisa interessante, porque não cabe muito aqui, mas é um conceito ligado a eras, as diversas eras, diversos períodos históricos, né? E tem um momento que você fala de todas as eras, né? De eternidade em eternidade, de tempos em tempos, né? Esse conceito é um conceito bem interessante, um conceito bem teológico mesmo, tem a ver com a teologia da complexidade, mas eu vou falar sobre a teologia da complexidade em outra oportunidade. E aí nós vamos falar sobre a interpretação da Bíblia segundo a teologia da complexidade, ok? É importante, né? É importante, é um jeito de perceber os acontecimentos, não da perspectiva nossa, mas da perspectiva de Deus. Então, como é que a gente pode ver a perspectiva de Deus se a gente não está no lugar dele? É porque Deus utiliza para falar da sua perspectiva a profecia. A profecia é a perspectiva de Deus, né? E Deus comunica a nós, né? Revela a nós qual é a perspectiva dele. E o que a profecia faz? A profecia é uma interpretação histórica. O profeta interpreta o seu próprio tempo, o que está acontecendo no seu próprio tempo. Ele olha para trás e vê o que Deus fez no passado e projeta o olhar, naturalmente tudo isso dirigido pelo Espírito Santo, projeta o seu olhar para frente, o que será, o que acontecerá no futuro, tendo em vista o que aconteceu no passado, ou o que Deus disse no passado, o que está acontecendo no seu tempo e quais o desdobramento disso para o futuro. Só que essa exegese, ela tem um caráter intuitivo, né? Porque o que é intuição para mim, né, Valdeir? Intuição é um raciocínio muito rápido, entendeu?
tudo isso se encaixa num giro, né? Então o Espírito Santo trabalha isso e faz com que verdades eternas sejam compreendidas a partir do que foi, do que é e do que será, né? Na profecia, a profecia exorta ao seu próprio tempo. Por quê? Porque a profecia diz bem assim: cabe a nós, sabendo o que Deus vai fazer, vivermos de acordo com o padrão que precisamos para que aquilo se realize. Entendeu? Então, Deus quer que a gente esteja nesse padrão. Você fala, então, não estar no padrão é uma condição para que não aconteça? Claro que não, né? Porque nós estamos falando da perspectiva de Deus, e o que Deus promete, Ele há de cumprir. Mas cabe a nós, eticamente, vivermos no padrão daquilo que Deus espera de nós quando as coisas estiverem completas. Então, por exemplo, você é chamado por Deus para um ministério. Então, você só vai realizar o seu ministério quando você souber todas as coisas do seu ministério? Não, né? O seu treinamento começa hoje, mas você começa exercendo ele a partir desse momento. E as coisas vão se configurando. E tem momentos do seu crescimento em que bênçãos que estariam só na plenitude do seu ministério acontecem porque há necessidade de Deus usar alguém naquele momento. Quem vai usar? Quem está ligado àquele ministério. Né? Mas isso é um raciocínio da teologia da complexidade, né? E não é o raciocínio para agora, é só o interregno para compreender essa questão que estamos falando sobre o futuro. Outra coisa é... Aliás, eu escrevi um livro, Teologia da Complexidade, você pode encontrar em amazon.com. Tem um livro meu sobre isso lá. Segunda ressurreição é um outro termo ligado também ao milênio, por causa do ressurgimento dos mortos, que ocorrerá logo nesse período quando Jesus instaurar na vinda de Jesus, né? Apocalipse 20, verso 5. Nesta ressurreição estão incluídos os incrédulos que morreram durante os 1000 anos do reinado de Cristo. Né? É bem misterioso, né? Apocalipse 25, leia. E para terminar, quando nós falamos sobre o milênio, estamos falando do governo de Deus. Às vezes a gente fala de teocracia e as pessoas não entendem direito. Pensam que a teocracia é o governo do sacerdote, como já aconteceu em diversos períodos da humanidade, né? Os sacerdotes governando, por exemplo, no Egito, né? O governo do sacerdote, povos cananeus, né? E até em Israel, né? Por exemplo, na época de Samuel, né? Um governo bem teocrático. Mas esse tipo de governo teocrático é um governo representativo, que está fazendo em nome de Deus. E quando a gente fala da verdadeira teocracia, é Deus fazendo, é Deus governando. E essa verdadeira teocracia nunca ocorreu, né? Até quando Israel pede um rei para Samuel, nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. Nós queremos nos assemelhar a essa. Aí Samuel se entristece, né? Achando que estavam rejeitando ele como sacerdote. Aí Deus fala, não, Samuel, estão rejeitando a mim como o rei de Israel, né? Não é você que eles estão rejeitando, mas deixa estar, porque eu tenho plano para realizar nisso. E aí Saul é colocado, né, como rei, porque é o rei segundo aquilo que queria o povo, né? Homem bonito, alto, forte, guerreiro, né? E um monte de qualidades interessantes que a vista ressaltava, mas não prospera. E aí o que acontece? Não prospera no sentido dinástico, né? De dinastia. Ele guerreou as guerras do Senhor, venceu muitas guerras e fez um bom reino, Saul. Mas o final é que não foi bom, né? E ele se afastou muito, né? A ponto de consultar uma médium em Endor, ao invés de se quebrantar, pedir perdão para que Deus respondesse a ele. Por sonho, por Urim, por Tumim, por profeta, mas sem quebrantamento não ia acontecer isso de jeito nenhum.
Então, ao final, Saul, inclusive, ele se suicida, se joga sobre sua espada para que os filisteus não tivessem oportunidade de prendê-lo ou matá-lo, né? E é isso que ele faz. Aí, Davi vai reinar no lugar de Saul, é o segundo rei de Israel, e é dito que Davi é o rei segundo o coração de Deus. É a palavra do próprio Samuel, né? Deus tinha alguém segundo o seu coração. Porque Davi era perfeito? Não, porque Davi era quebrantável, né? E sendo quebrantável, ele teve a sua dinastia firmada, né? Uma dinastia que não acabaria, que foi a profecia da vinda de Jesus na dinastia de Davi, nascido em Belém de Judá. Então a Bíblia vai e se completa, né, nesse tudo da profecia. O reino de Davi não foi um reino teocrático, né? Foi um reino monárquico. Havia um rei sobre tudo, que era Davi, né? Um rei na época de Saul, né? E um sacerdote, profeta, mas um sacerdote na época de Samuel, né? Então, o que estava faltando ali? O reino teocrático, Deus reinando, né? Isso só vai acontecer no milênio, né? A teocracia verdadeira, Jesus Cristo governando durante esses 1000 anos, né? Esse período longo de tempo chamado de milênio, né? E vai reger as nações. Apocalipse 20, de 1 a 6, é que encaixa essas coisas para o nosso entendimento, né? E levará, então, as nações a proclamar a soberania de Deus, né? Sobre a história e sobre tudo que há, né? E eu acho que nós devemos isso a Deus. Nós devemos isso ao Criador, aquele que nos sustenta. E é isso que acontecerá naquele período. Por isso eu quis falar a você sobre o milênio, né? Mas nós vamos prosseguir um pouco mais ainda e vamos falar agora sobre a ressurreição dos mortos, que citamos, né? Vamos falar a respeito dela e depois juízo final, ok? Bem, eu agradeço. Como eu falei, eu sou Valdeir Contarfe e estou junto com você nesse encontro e nesse diálogo. Obrigado.